Olá, pessoal! Esse ano de 2018 começou com uma leitura muito incrível e que foi muito edificante para minha vida espiritual. Esse primeiro livro que eu li nesse ano se chama Imitação de Cristo, que foi escrito pelo Tomás de Kempis no século XIV. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Vozes, é a quarta edição, se não me engano, e é um livro bem pequenininho, mas que possui 300 páginas. Bom, esse livro ele é um guia de orientações práticas para a vida dos fiéis cristãos, para aqueles que querem e seguem a Cristo, para aqueles que querem se tornarem mais semelhantes a Jesus Cristo. Então, o autor tem como por objetivo nessa obra é aproximar os cristãos de Cristo. Essa aproximação, como é muito afirmado nas páginas desse livro, ela exige um distanciamento e uma ruptura com o mundo. Então, para nos aproximarmos mais de Deus e termos um relacionamento com Deus, é necessário nos afastarmos e rompermos um relacionamento com o mundo. Então, essa ruptura, ela aponta para uma profunda espiritualidade, para uma verdadeira espiritualidade e uma verdadeira comunhão com Deus, o que é muito importante para aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus. Então, apesar de o livro ele ser escrito e direcionado para monges, ele pode muito bem ser adaptado e pode se encaixar e servir para todos aqueles que creem em Cristo. Então, a ruptura com o mundo e com o pecado e o foco nas coisas invisíveis são a mensagem principal desse livro. As consequências dessas atitudes é a entrega total a Deus e o engajamento nos assuntos celestiais. Tudo isso faz do livro uma obra muito inspiradora, reflexiva, é também um livro de orações, então sendo muito útil para a vida espiritual. Uma vida espiritual em Cristo, com Cristo e em direção à interioridade que é a alma humana. O livro é dividido em 4 partes e a primeira e a segunda parte são responsáveis por uma introdução do leitor à vida espiritual. A terceira parte são diálogos da alma com Jesus. E a quarta parte, ela é responsável por fazer uma reflexão sobre a Santa Eucaristia. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre 10 lições ou 10 coisas que eu aprendi lendo Imitação de Cristo. E a primeira coisa que eu aprendi é ser humilde. E eu aprendi com esse livro que ser humilde não é apenas não se elevar e não se achar acima das outras pessoas, mas é antes e sobretudo rebaixar-se e humilhar-se perante todas as outras pessoas. Tem uma parte do livro que diz assim: não, nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Ser humilde também traz grandes benefícios, porque quando você ressalta, quando você reconhece os seus defeitos e humilha-se perante os outros, isso meio que afasta a inveja e aplaca a ira. E, sobretudo, ser humilde é ser semelhante, é ser uma imitação de Jesus Cristo. Porque o Altíssimo se fez homem, e se fazendo homem, ele foi o mais humilde entre os homens. Ele se colocou em último lugar, ele renunciou à sua vontade, ele renunciou à sua vontade por amor aos outros. Então, ele foi o maior exemplo de humildade que já existiu. A segunda coisa que eu aprendi é desprezar e desapegar do mundo. Esse livro fala muito sobre isso, e o livro fala o porquê disso. Pois bem, o mundo e as coisas que são fundadas no mundo são coisas que são finitas, são pobres, são passageiras, não são eternas. Por isso nós não devemos nos apegar em colocar o nosso coração e fundamentar a nossa vida nas coisas do mundo, porque essas coisas são passageiras, elas são perecíveis pelo tempo. E porque nada aqui é digno de confiança. Então, o que nós deveríamos fazer é desapegar do mundo e colocar o nosso coração e fundamentar a nossa vida em coisas que são eternas, que são as coisas celestiais. Isso também é ser semelhante a Cristo, porque como nós vimos, Jesus veio ao mundo, ele amou as pessoas do mundo, mas ele não amou o mundo. Por isso que ele sempre falava do reino dos céus, do reino de Deus, porque ele sabia que isso era mais importante e ele queria levar as pessoas a reconhecerem que isso era mais importante. Então, ele levava as pessoas a colocar o seu coração nas coisas de Deus, coisas que são eternas, que são incorruptíveis e que não são perecíveis pelo tempo. Portanto, é preciso romper um relacionamento com o mundo para firmar um relacionamento com Deus e em Deus. A terceira coisa que eu aprendi, que fala muito nesse livro, é renunciar à própria vontade em favor da vontade de Deus.
Quem conecta a sua vontade com a vontade de Deus, esse é o homem verdadeiramente sábio e verdadeiramente feliz. Porque Deus sabe o que realmente é melhor para nós, e quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós alcançamos essa felicidade, isso que Deus tem preparado para nós, que é o melhor que há. Então, muitas vezes, Deus pode nos pedir coisas muito desagradáveis, coisas que nós não queremos fazer, mas é necessário nos sujeitarmos a essa vontade de Deus, porque mesmo nós não enxergando o bom que há nisso Ele nos pede, nós devemos confiar nele, que isso é o melhor, porque Deus ele vê além do tempo presente e nós conseguimos ver apenas o tempo presente. Então é necessário nos sujeitarmos à vontade de Deus para alcançarmos a verdadeira felicidade, aquilo que há de melhor. Assim também fez Jesus. Ele renunciou à sua própria vontade. Ele fez aquilo que tinha de mais desagradável, que era morrer numa cruz, crucificado, sendo humilhado. Mas ele decidiu renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, porque ele confiava e sabia que isso era o melhor. A quarta coisa que eu aprendi é ter mais intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é algo apenas bom, mas acaba se tornando algo necessário, acaba se tornando uma necessidade. Uma vez que a pessoa conhece essa intimidade, tem essa intimidade com Deus, ela vai ter necessidade disso, porque ela entende, compreende e sente quanto isso é bom, e bom para a alma e bom para o espírito. E essa intimidade tem de ser repleta de sinceridade, o momento em que você abre a sua alma e exibe tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você sente. Então essa é uma intimidade que só deve se ter com Deus, porque só Deus é digno de verdadeira confiança, só em Deus podemos realmente confiar. E tem uma parte do livro que diz assim: fecha atrás de ti a porta e chama o teu Jesus amado. Fica-te com ele em tua cela, porque tanta paz em outra parte não acharás. Então ter um momento para orar e falar com Deus é algo magnífico que só traz paz ao coração e bens ao espírito e à alma. E assim também fez Jesus Cristo, como a gente pode perceber nos evangelhos. Ele retirava-se da presença das outras pessoas para ter um momento de intimidade com Deus, para orar ao Pai e falar com o Pai. A quinta coisa que eu aprendi é que é muito importante recolher-se em silêncio e examinar-se interiormente. Porque é nesses momentos de solitude que nós podemos dar atenção ao nosso interior e ouvir o que o nosso eu, o que a nossa alma está dizendo, o que ela está precisando. Então é necessário que nós façamos isso todos os dias, seja de manhã ou de noite ou em ambos os momentos, mas é importante tirar um momento para isso. E além disso, para examinar as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo e se nós estamos fazendo aquilo que Deus está nos pedindo. O que Ele nos pede, que é amar as outras pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. Então é tirar um momento para examinar aquilo que nós somos e que nós fazemos. Isso é algo muito importante e essencial para a vida espiritual. E a passagem de Jesus pelo deserto durante 40 dias mostra um pouco disso, desse momento de silêncio, de enfrentar a si mesmo, de estar em silêncio consigo mesmo. A sexta coisa que eu aprendi é elevar o nosso coração e os nossos desejos às coisas invisíveis e perenes. Bom, se nós quisermos ter uma vida espiritual, nós devemos colocar o nosso coração e o nosso espírito e a nossa alma em coisas que são de natureza espiritual, que são eternas e que são infinitas. Então é desejar aquilo que provém de Deus, aquilo que é digno de confiança, aquilo que não se corrompe. Então é deixar de ser materialista, é não possuir um afeto ou até mesmo um amor por coisas que são de natureza material. Porque tudo que provém da matéria é passageiro e é perecível pelo tempo. Jesus sabia muito bem disso, por isso nós vemos que a vida dele foi fundada em coisas de natureza espiritual. Então ele veio ao mundo, ele amou as pessoas do mundo, mas ele não amou o mundo. Ele veio para trazer as pessoas ao reino de Deus. A sétima coisa é converter-se a Deus de todo o coração. É colocar Deus no princípio e no fim de tudo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso desprezar-se a si mesmo, em um certo sentido. É depositar a nossa confiança total em Deus e deixar com que Ele seja o rei da nossa vida. Que Ele reine sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. É assim que age aquele que se converteu a Deus de todo o coração. No livro fala assim: teu amado é de tal natureza que não admite rival. A oitava coisa que eu aprendi é ter simplicidade e pureza.
Essas são virtudes muito valiosas e muito essenciais para a vida espiritual, que eleva o homem acima das coisas que são terrenas. Então nós devemos ter simplicidade na intenção e pureza no afeto. Essas são coisas que vêm de Deus. No livro fala que o coração puro penetra o céu e o inferno. Se há alegria neste mundo, é o coração puro que a goza. Em nono lugar, mais uma coisa que eu aprendi é que é necessário seguir o caminho da cruz. Seguir o caminho da cruz significa seguir o caminho que Jesus seguiu. Muitos hoje estão dispostos a desfrutar da glória do Senhor, mas não estão dispostos a seguir o caminho da cruz, a carregar a sua cruz. Esquecem-se que é necessário com Cristo sofrer para com Cristo reinar. O primeiro passo desse caminho da cruz é a própria crucificação, a mortificação, é morrer para si mesmo. Só assim Cristo poderá reinar em nossa vida. E é necessário continuar carregando a cruz ao longo do tempo, até que a cruz torne-se doce e agradável por amor de Jesus. E por fim, a 10ª coisa é doar-se inteiramente em comunhão com Deus na Santa Eucaristia. Isso está relacionado à 4ª parte do livro, que são reflexões sobre a Santa Eucaristia. Então é uma parte muito interessante para quem é católico. E tem uma parte interessante que diz assim: ainda que tiveras a pureza dos anjos e a santidade de São João Batista, não serias digno de receber ou administrar este sacramento. Então isso mostra que nada do que fazemos ou podemos fazer vai nos tornar dignos de estar em comunhão com Deus na Santa Eucaristia. Nada nos tornará dignos de receber a Eucaristia, que é verdadeiramente o corpo de Cristo. Então o máximo que nós podemos fazer e que é necessário fazermos é nos entregar inteiramente a Cristo neste momento de comunhão. O máximo que podemos fazer e que verdadeiramente devemos fazer é nos entregar inteiramente neste momento de comunhão com a Santa Eucaristia. E o mínimo que podemos fazer é receber a Eucaristia com reverência, com respeito e com temor. Então é necessário que façamos isso. Então é necessário que façamos isso, que tenhamos respeito, reverência e que nos entreguemos inteiramente de corpo e de alma no momento da comunhão com a Santa Eucaristia. Então essas foram as 10 coisas que eu aprendi com esse livro chamado Imitação de Cristo, que eu recomendo muito mesmo. É um livro excelente, ele estava na minha lista fazia um bom tempo, e até que enfim eu decidi comprá-lo, adquiri-lo e não me arrependi nem um pouco, porque foi uma leitura muito boa e eu iniciei o meu ano então de maneira muito espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi em um estilo um pouco mais diferente de resenha, talvez. E se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui embaixo um link para você comprar, para você adquirir o livro. Então é isso, até a próxima. Tchau!